E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais um exercício de Química Geral, mais um exercício de equilíbrio químico. 64 gramas de HI gasoso sofrem decomposição a temperatura constante em um recipiente fechado de 1 litro. Temos aqui nossa equação química, 2HI gasoso formando H2 gasoso mais I2 gasoso. Estabelecido o equilíbrio, verifica-se a presença de 12,8 gramas de HI no sistema. Pede-se o grau de equilíbrio, o valor de Kc, que é a nossa constante do equilíbrio, e a concentração de 2 no equilíbrio. Bom, pessoal, então o exercício ele nos dá aqui dados, que estão em gramas, 64 gramas de HI e 12,8 gramas do próprio HI, só que agora no equilíbrio. Bom, com isso a gente pode tentar encontrar o que? Tentar encontrar a concentração do ácido iodídrico, E com a concentração dele a gente vai encontrar a concentração dos outros, dos nossos produtos, que é o H2 e do I2. Essa concentração tem que estar em mol por litro, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Esse exercício ele não deu alguns dados que seriam necessários caso fosse uma prova. Por exemplo, a massa molar, a massa atômica, ou a massa molar, a massa molecular aqui, ó. A massa atômica do iodo, pessoal, se eu não me engano, é 127. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É 126,9. Eu vou colocar aqui 127, tá bom? 127 Daltons, beleza. A massa do hidrogênio é 1 Dalton, então 1 unidade de massa atômica. Se a gente somar, aqui os dois, a massa molecular do HI, a massa molecular vai ser de 128 Daltons, que passando para grama, multiplicando pelo número de mols, a gente vai ter 128 gramas por mol, certinho? Essa é a massa molecular do ácido iodídrico, Então, beleza. Agora, vamos lá. Eu tenho 128 gramas em 1 mol, certinho? Nesse caso, eu não tenho 128 gramas. O exercício diz que a gente tem inicialmente 64 gramas. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Eu tenho 64 gramas. Quantos mols eu vou ter? Então, vamos lá, fazer essa regrinha de 3. 128 vezes x, vou colocar aqui embaixo. 128x é igual a 64 vezes 1, que é o próprio 64. O x vai ficar aqui sozinho. O 128 vai passar dividindo, Já que ele está multiplicando por x, ele passa lá para baixo dividindo. 64 dividido por 128 vai dar quanto? 64 dividido por 128 é 0,5. Então, x é igual a 0,5. O que? 0,5 mol, pessoal? Era o x. Então, beleza. Eu tenho 0,5 mol do ácido iodídrico aqui no início da nossa experiência, Como recipiente, ó, o exercício falou para a gente aqui que o recipiente é um recipiente fechado de 1 litro. O recipiente tem 1 litro. Então, eu posso dizer que eu tenho 0,5 mol por litro, tá bom? Porque é só em 1 litro. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa concentração inicial. Agora, vamos encontrar qual é a concentração final. O exercício também nos dá, ó, a quantidade em grama que a gente encontra no equilíbrio, que é 12,8 gramas. A gente vai fazer o mesmo esqueminha, só que para nova quantidade de gramas, Ó, eu tenho 128 gramas em 1 mol. No equilíbrio, eu tenho 12,8 gramas. Quantos mols eu vou ter, Vamos fazer regrinha de 3. 12,8 vezes 1, Então, vamos colocar aqui que é 12,8 mesmo. É igual a 128 dividido, vezes x. 128x. O 128 vai passar dividindo aqui. Então, eu tenho 12,8 dividido por 128, Que é igual a x.
12,8 dividido por 128 é igual a 0,1. Então, vamos colocar aqui na frente, ó, x é igual a 0,1 mol. Certinho? Mas olha só, pessoal, da mesma forma, o recipiente ele ainda tem 1 litro, não é? Então, eu posso dizer que eu tenho 0,1 mol por litro. X é igual a 0,1 mol por litro. Você deve estar se perguntando, poxa, mas se eu deixasse só em mol, não era suficiente? Eu tenho que falar que é mol por litro? Tem que falar, pessoal, porque a gente está falando de concentrações, tá bom? E não de quantidade aqui. 0,1 mol é uma quantidade, a gente está falando de uma concentração. Então, 0,1 mol por litro, tá bom? É por litro porque o recipiente só tem 1 litro. Então, a gente tem essa concentração no equilíbrio, tá bom? Vou colocar aqui, ó, equilíbrio. E temos a concentração que calculamos aqui em cima, que era a concentração inicial. Vou colocar aqui entre colchetes, ó, para vocês lembrarem que é a concentração inicial, e entre colchetes que é a concentração no equilíbrio, tá bom? Agora a gente vai montar aquela tabelinha que a gente vem utilizando aí para vários cálculos de equilíbrio químico, né? Primeiro eu vou copiar aqui a nossa equação química, tá? Vamos lá, ó. 2HI gasoso vai formar H2 gasoso mais I2 gasoso, tá bom? Vamos montar a nossa tabelinha. Tá aqui. Bom, a parte de cima aqui, a gente vai colocar o que a gente tinha no início, né? Então, vamos lá, o início, variação e equilíbrio. E equilíbrio aqui embaixo. Equilíbrio. Tá, beleza. Quanto que a gente tinha de HI no início? Vamos colocar as concentrações. A gente calculou aqui, ó. A gente pode ver aqui 0,5 mol por litro. É a quantidade que a gente tinha inicial. Então, vamos colocar 0,5 mol por litro. E no equilíbrio, a quantidade a gente também calculou 0,1 mol por litro. Então, vamos colocar aqui 0,1 mol por litro. Certinho? Qual que foi a variação? O quanto de 0,5 para 0,1, o quanto que eu subtraio aqui? Quanto que variou? 0,4, certo? Então, 0,4 mol por litro é a quantidade que reagiu, ou seja, é a quantidade de reagente que, diríamos assim, que sumiu, né, pessoal? Na verdade, não sumiu, reagiu, é a quantidade que reagiu para formar os produtos, tá bom? Então, menos 0,4 mol por litro do nosso reagente. Agora você pode estar pensando, né? Bom, se reagiram 0,4 mol por litro do reagente para formar produto, então a quantidade de produto que vai ser formada vai ser 0,4 mol por litro, não é? Aí que você se engana, pequeno gafanhoto. Na verdade, não. Na verdade, você tem que considerar os coeficientes estequiométricos. Nos reagentes, o coeficiente estequiométrico é 2 e nos produtos é 1. Olha só, a gente tem 1 mol de I2 e 1 mol de H2, ou uma molécula de H2, uma molécula de 2, tá bom? A gente tem 2 para 1 para 1. Então, a quantidade que reage aqui é o dobro da quantidade que vai ser formada nos nossos produtos, tá bom? A cada 2 moléculas de HI que reagem, forma uma molécula de H2 e uma molécula de I2, tá bom? Então, se menos 0,4 mol por litro reagem aqui, mais 0,2 mol por litro deve ser formado aqui nos nossos produtos. Então, a gente coloca aqui, ó, mais 0,2 mol por litro e mais 0,2 mol por litro. No início, os nossos produtos, a quantidade era de 0 mol por litro, certo? Porque se não tinha reagido ainda, ó, se o HI ainda não tinha reagido no início, não tem como ter nada do nosso produto, né? Então, 0 mol por litro dos dois produtos. E no equilíbrio é a quantidade
você soma quanto tinha no início com quanto você tem da variação. Então é 0,2 mol por litro mesmo. 0,2 mol por litro, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente já tem as quantidades no equilíbrio, certo? 0,1 mol por litro de HI, 0,2 mol por litro de H2 e de 2. Podemos montar a nossa constante do equilíbrio, certinho? Mas antes, ó, percebam que já encontramos a concentração de 2 no equilíbrio, que é 0,2 mol por litro. Foi o que o exercício tinha pedido para a gente, ó, aqui na letra C. Então, a gente tem essa quantidade? Sim, temos. É 0,2 mol por litro. A gente pode colocar aqui, ó, 0,2 mol por litro. Tá, vamos calcular aqui o valor de Kc, né, da constante do equilíbrio, que já está ali pronto para a gente calcular. E o grau de equilíbrio a gente também já pode calcular. Vou começar com o grau de equilíbrio porque está primeiro aqui, tá? Como que calcula o grau de equilíbrio? É bem simples. A gente pega a quantidade que a gente tinha no início, essa quantidade, ó, que é 0,5 mol por litro, a quantidade dos reagentes, tá bom, pessoal? Ó, eu tenho 0,5 mol por litro do nosso reagente. Essa quantidade é 100%. Quanto que reagiu? Não foi 0,4 mol por litro? Então a gente coloca aqui, ó, 0,4 mol por litro que reagiu. Quantos por cento é 0,4? Vamos fazer essa continha. 0,5 vezes x é 0,5x, que é igual a 0,4 vezes 100. 2, joga vírgula, 2 casos, né? Vai dar 40. Agora, 0,5 dividido por 40. Vamos fazer essa continha aqui. 40 dividido por 0,5 vai dar quanto? X é igual a 40 dividido por 0,5. X é igual a 80, tá bom? 80 é o quê? 80%. Essa é a quantidade que reagiu, né? Esse é o nosso percentual que reagiu aqui nessa de HI, né? Nessa reação, tá bom? Então é a quantidade que a gente vai colocar aqui, ó. Qual que é o grau de equilíbrio, né? Qual que é o grau de equilíbrio? É de 80%. Beleza? O valor de Kc agora. O valor de Kc, vamos montar aqui a nossa constante de equilíbrio, né? Para a nossa equação. Kc é igual. Colocar aqui produtos sobre reagentes. Quem que são nossos produtos? H2 e 2. Então vamos colocar aqui, ó, a concentração dos produtos, concentração de H2 vezes a concentração do I2 sobre a concentração dos reagentes, que no caso é HI, elevado a 2, porque o coeficiente estequiométrico do nosso reagente é 2. Nos produtos, como os coeficientes são 1, a gente não precisa elevar a nada, tá? Porque H2 elevado a 1 ou I2 elevado a 1 é o próprio valor que a gente vai ter aqui dentro. Agora a gente vai substituir os valores que a gente tem aqui no equilíbrio, né? Esses valores aqui, na nossa expressão de constante do equilíbrio. Ó, de HI, ó, a gente tem 0,1. De H2 e de I2, a gente tem 0,2. Então, vou substituir aqui. Kc é igual a 0,2 vezes 0,2 sobre 0,1 elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Kc é igual a 0,2 vezes 0,2 é igual a 0,04. 0,1 elevado ao quadrado é igual a 0,01. E agora, se vocês dividirem 0,04 dividido pelo 0,01 aqui, vai dar 4, né, pessoal? Então, Kc, constante do equilíbrio, é igual a 4. Não tem unidade, essa é a constante do equilíbrio. Foi o último valor aqui que nosso exercício nos pedia, né? Então, ó, letra B, o valor de Kc, vou colocar aqui, Kc é igual a 4. Certinho, pessoal? Então, 80% é o nosso grau de equilíbrio, 0,2 mol por litro foi a quantidade, a concentração de I2 no equilíbrio, né, que a gente encontrou e colocou lá na nossa tabelinha. E Kc, que é 4, que a gente encontrou
montando a expressão da constante do equilíbrio. Certinho, pessoal? Esse aqui foi mais um exercício de química geral, mais um exercício de equilíbrio químico. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.